Queridos amigos advogados, advogadas, meu nome é André Viana, eu sou advogado aqui no interior do estado de São Paulo, sou professor universitário e eu venho falar com vocês hoje sobre o direito funerário, né? Os seus fundamentos teóricos e os seus aspectos práticos. E por que de falar sobre esse tema? A minha especialidade, a minha atuação profissional é no direito criminal. O direito criminal me levou ao estudo mais aprofundado das ciências forenses, né, da medicina legal, de uma forma mais específica. E a necessidade do escritório, e isso me trouxe também a necessidade do estudo, da especialização no direito médico. Então percebam como é, na verdade, uma corrente, né, de necessidades que fazem com que nós possamos nos atualizar e possamos buscar ali aquilo que está diretamente ligado ao direito. E o direito em toda a sua plenitude, o direito em toda a sua vastidão, né, ali de possibilidades. Então, eu comecei pelo direito criminal, me fez, logicamente, estudar ali as ciências criminais, de forma mais específica, a medicina legal, e, como uma consequência lógica, me trouxe ao direito médico. E agora, né, eu encampo aí os estudos sobre o direito funerário, né? E é importante que nós tenhamos a concepção de que o direito funerário, como um todo, ele faz parte do ser humano, ele faz parte da organização da sociedade. Então, sobre aspectos bastante importantes, nós temos que compreender que o evento morte, né, nos traz aí consequências, sejam elas individuais ou sejam elas coletivas, de natureza jurídica ou de natureza social, né? Outra questão associada e diretamente ligada ao direito funerário está sobre o aspecto de que nós não temos uma única legislação que trata sobre esse tema. Então, nós estamos aí diante de um verdadeiro arcabouço legislativo, né, não codificado. Então, nós temos que buscar essas informações, nós temos que buscar esse conhecimento, né, em diversas legislações. Então, para o profissional do direito, nós temos também que ter agora esse olhar panorâmico para a resolução dos conflitos e para a garantia, a preservação dos direitos. Então, de uma forma direta, indireta, né, e nós temos sempre que buscar ali soluções ou especificações legais derivadas do evento morte. E para isso, então, nós temos o direito funerário, ou seja, né, o estudo, então, dessa legislação, o estudo deste conteúdo que vai trazer para nós aí, muitas vezes, um acalento naquele momento de dor, naquele momento de ausência. Então, o advogado também trabalha sobre esses aspectos. Uma outra questão importante é nós termos aqui uma delimitação conceitual, ou seja, a morte da pessoa natural encerra, então, a sua existência biológica, mas, contudo, não apaga ali a sua história construída. Então, esse é um aspecto importante, né? A biografia deste indivíduo, assim como também mantém e cria novas relações jurídicas derivadas deste evento morte. Nós podemos aí citar, por exemplo, desde a abertura da sucessão, como também a destinação do cadáver. Então, são aspectos aí que nós vamos observando, são aspectos que nós vamos estudando para que nós possamos, então, compreender e verificar a importância, tanto teórica quanto prática, da aplicação do direito funerário. Entre outras questões, as quais nós temos aqui que abordar, estão o luto, a apuração da causa do evento morte, a possibilidade ou não da cremação do corpo, os serviços funerários que estão ou serão disponibilizados, o transporte do corpo logo após a morte ao local do seu sepultamento ou até mesmo a guarda das cinzas. Então, todos esses eventos geram responsabilidades jurídicas, estão diretamente ligados a um direito, né? Aqui, a se falar sobre o direito, né, inerente aos familiares do falecido, mas também com relação à honra da pessoa morta.
Então, nós temos aí várias questões a serem analisadas sobre esse aspecto, como, por exemplo, o respeito ao corpo, o direito à sepultura, a manutenção do local destinado ao cadáver, ou seja, a proteção da sua sepultura, bem como o respeito à história da pessoa falecida. Então, esses são aspectos aí que são cuidados de forma muito contingente pelo direito penal, pelo direito civil, pelo direito do consumidor, pelo próprio direito médico. Então, o que nós estamos diante aqui, ou seja, o dogmatismo da morte, ela parte do seu diagnóstico, ou seja, né, da conduta própria que deve ser praticado pelo profissional da medicina a fim de declarar a morte, seja para fins de transplante de órgãos, nos termos da Lei 9.343 de 97, e que para essa morte possa ser declarada, logicamente ali nós temos a resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a resolução 2173 de 2017, né, que estabelece ali então critérios para o diagnóstico da morte encefálica. Então, sobre esses aspectos é onde nós trabalhamos aí de uma forma bastante interessante. Quanto ao conceito do direito funerário, nós temos então que pode ser definido como um ramo de direito público interno, percebam, um ramo de direito público interno que tem por objeto o estudo sistematizado das normas, ou seja, regras e princípios que disciplinam as relações e as obrigações derivadas da morte da pessoa natural. Então, sobre essas questões é onde então nós fazemos aí as delimitações do nosso estudo, a delimitação da nossa análise sobre o direito médico. E sobre essa questão também, cabe aqui a citação da proposta de emenda constitucional 22, lá de 2016, onde o autor foi o senador Cristóvão Buarque, que acrescentou ao artigo 6º da Constituição Federal o reconhecimento definitivo ao serviço funerário como um serviço de natureza pública. Então é importante, né? É fundamental que seja analisada essa proposta, né? Passaria então a ter a redação, o artigo 6º da Constituição Federal, da seguinte forma: os serviços públicos essenciais à saúde, à educação, o transporte, a segurança, o fornecimento de energia elétrica, água e telefonia, a captação e o tratamento de esgoto e lixo, a compensação bancária, a administração da justiça, os serviços funerários e o controle do tráfego marítimo e aéreo. Então, essa era a proposta de emenda constitucional ao artigo 6º. Então, a emenda constitucional 22, lá de 2016. Então, é fundamental que nós possamos compreender, então, que, de fato, na sua essência, o direito funerário, os serviços funerários como um todo, possuem a sua conotação à atividade pública. E aí, então, os serviços funerários, nós podemos concluir que eles são públicos, né? A competência, seja ela administrativa ou legislativa, para disciplinar o direito funerário, ela é dos municípios, por se tratar de questão de interesse local, por razões morais, né, razões de saúde e razões de segurança. Então percebam que nós temos ali a concentração dos atos legislativos ligados aos municípios. E isso também faz com que nós possamos compreender que toda regra existem exceções. Então também a competência municipal não é exclusiva, né, já que as normas municipais não podem conflitar com outras normas de esfera estadual ou federal, que disciplinam questões correlatas ao direito funerário. Então, esta é uma análise importante, por mais que as normas que disciplinem o direito funerário sejam de capacidade, sejam de competência municipal, ainda assim, não pode conflitar, não pode, logicamente, desrespeitar a hierarquia das normas. Uma outra questão aqui que se debate é a questão dos princípios específicos ao direito funerário. E aqui nós podemos citar, por exemplo, a dignidade da pessoa humana não é indicada pelo doutrinador como o princípio regente do direito funerário, né? Contudo, ela deve ser considerada como um postulado regente para todos os ramos
das ciências jurídicas, né? Então, ou seja, não é o princípio principal, mas, logicamente, é um princípio importante aí a ser considerado também ao direito funerário. Já o princípio da igualdade é outro também que não é específico ao direito funerário, indicado também pelos autores, pela doutrina aí majoritária no assunto. Mas, né, a igualdade aqui é formal, ou seja, uma vez que toda pessoa falecida tem o direito de ser sepultada, e além disso, todos têm o direito a conferir sepultura para aqueles que morrem. Então, na verdade, tanto o princípio da dignidade da pessoa humana quanto o princípio da igualdade, eles são importantes ali para poder atribuir rumos, caminhos interpretativos ao direito funerário, né? Um outro princípio aqui sob análise é o princípio da primazia do interesse público ou da indisponibilidade do interesse público. E esse princípio, então, tem uma íntima relação com o princípio da legalidade, ou seja, sob o enfoque de que a administração pública ela age de modo restrito. Ou seja, né, sobre a SPEC de que somente pode ser feito aquilo que a lei permite. Então, o ato da legalidade, o princípio da legalidade, logicamente, ele está aqui diretamente relacionado também ao direito funerário. Mas aqui o que de fato nos interessa, né, é com relação à forma da sua concreção, ou seja, é daquilo que parte da premissa de que o interesse coletivo, ou seja, o interesse público, tem prevalência sobre o interesse particular ou individual. Então, nessa esfera, o direito funerário forma aí uma expressão deste princípio, que é a limitação do interesse aos ritos fúnebres, naquilo que lhes contrariem a saúde pública. Então, percebam também a proteção legal quanto à saúde pública, né? Então, nós temos aí, de acordo com Silva, um autor renomado sobre o tema, de que separadamente os princípios da primazia do interesse público e o da indisponibilidade da higiene pública são princípios inerentes aí ao direito funerário, né? Ainda um ramo do direito um tanto quanto novo, um tanto quanto pouco debatido. E isso demonstra que nós devamos aí observar, né, o aproveitamento irregular, muitas vezes, do cadáver. É uma conduta que caracteriza como infração sanitária. Então, esse é um aspecto também bastante importante, né? O manuseio, a proteção, a guarda, né, e a manutenção deste cadáver de forma irregular pode gerar ali uma infração sanitária. E é essa uma das premissas aí do fundamento do princípio da indisponibilidade do corpo do morto, né? Ele deve ser inumado, cremado, pode passar por um processo de criogenia, mas deve ter uma destinação a preservar sempre a saúde pública, né? Não pode haver, por exemplo, ali uma contaminação do solo, da água, ou qualquer outro tipo de contaminação que possa aí levar para a sociedade algum tipo de princípio, né? O último, então, princípio do rol, a qual nós apresentamos aí, é do poder-dever das pessoas. Então, este é um princípio também inerente ao direito funerário. Ou seja, né, por esse princípio, toda pessoa tem o direito de sepultar os seus mortos. Aliás, tem o dever de sepultar os seus mortos e a administração pública não pode impedir o exercício desse direito. Então, por isso que nós falamos em poder-dever. Os parentes ali, os ascendentes, descendentes, cônjuge ou irmão, eles têm o dever e o poder de sepultar os seus mortos, optando ali pelas formas disponibilizadas para tanto, né? Seja como nós falamos agora há pouco, a criogenia, seja a cremação, seja a inumação, mas sempre tem que se dar uma destinação ao corpo que proteja também ali as questões de saúde pública. Então, sobre esse aspecto, o princípio do respeito ao corpo do morto é, logicamente, aí um princípio justificado, uma vez que o cadáver jamais deve ser tratado como uma coisa, significado a sua história como um todo, né? Construída a sua biografia, não é extinto com a morte. Então percebam que com a morte nós temos ali a extinção da vida biológica, mas resta ainda ali
direitos inerentes à personalidade do morto, à história do morto, quanto essa pessoa pode ter contribuído em vida para a melhoria da sociedade como um todo, né? Então, o princípio ali do direito de sepultura, de uma sepultura digna, deve ser enfrentado, então, sobre três prismas. Então, percebam, o direito a ter uma sepultura digna deve ser analisado sobre três aspectos distintos, né? O primeiro deles é referente ao direito do falecido de ser sepultado. O direito do falecido de ser sepultado, é isso mesmo. O segundo é enfocado sobre a perspectiva do direito do terceiro de sepultar os seus mortos. Então, o morto tem direito a ser sepultado e o terceiro tem direito a sepultar os seus mortos. A terceira análise que nós fazemos sobre essa premissa é o fato de que a administração não pode impedir o exercício ao direito de sepultura. Então, percebam que, sob essa análise, nós temos aí questões bastante importantes sobre esse aspecto, né? E, além disso, logicamente, aí, nós devemos considerar também que a sepultura deve ser digna, ou seja, aquela que é conferida a todos. Dele deriva, então, na esfera do direito funerário, o princípio da igualdade, onde todos têm esse direito igual, né, a ser sepultado, né? Sobre esse aspecto ainda, nós temos outras indicações, de acordo com a doutrina, sobre, por exemplo, que indicaria ali o princípio, indica os princípios desse ramo do direito, que são os seguintes, então. Sobre todas as análises que nós já fizemos, nós podemos extrair que sobre o direito funerário, de uma forma direta e indireta, nós podemos aí utilizar alguns princípios distintos, né? Percebam que muitos desses princípios são constitucionais, e nós podemos então citá-los da seguinte forma, né? Princípio do respeito ao corpo do morto, né? Que tem como derivado ali o princípio da indisponibilidade de cadáveres, o princípio da liberdade de religião, que tem como derivado o princípio da liberdade de culto, né? O princípio do direito à sepultura digna, que tem como derivados o princípio da verdade, da igualdade, do dever de sepultar e da intangibilidade das sepulturas, princípio da inegociabilidade das sepulturas, que tem como derivado os princípios da impenhorabilidade das sepulturas, princípio da legalidade, princípio da primazia do interesse público, que tem como então derivados o princípio da indisponibilidade da higiene pública, princípio da imunidade tributária das sepulturas e princípio da indisponibilidade das concessões ou permissões. Então percebam que de uma forma aí, então, analisando-se o critério teórico sobre o direito funerário, nós logicamente aí conseguimos compreender alguns aspectos bastante importantes deste novo ramo do direito ao qual nós estamos aqui hoje debatendo, né? Sobre essa primeira fase aqui da minha fala, nós podemos então concluir que o direito funerário é um direito do ramo público interno, composto de um conjunto de normas. Essas normas, logicamente, inspiradas aí em princípios e regras que disciplinam as relações jurídicas derivadas do evento morte. Essas relações, então, jurídicas, que podem ser derivadas da pessoa natural falecida, preservando-se, então, o direito à sua personalidade para além da vida, né? Bem como estabelecendo ali direitos relativos a terceiros, de forma direta, indireta, em razão, né, desses veiculados. Então, são aspectos bastante importantes, muito relevantes, das quais nós faremos aí sobre essa análise teórica do direito funerário. Percebam, então, que o direito funerário ele é inerente a todos os indivíduos e ele está diretamente ligado a tudo aquilo que acontece logo após a morte, né? Como nós falamos, critérios bastante importantes. Então, sobre esse aspecto, esse fundamento teórico, né? Logicamente que nós temos que analisar agora os aspectos práticos do direito funerário. E para isso, eu vou comentar com vocês agora um pouquinho sobre o dano estético ao cadáver, né, entregue para velório, sob a ótica dos direitos da personalidade, né, do indivíduo e também
da aplicação do direito do consumidor. Então percebam aqui que o nosso tema agora sob análise é o dano estético ao cadáver entregue para velório. Então percebam, dano estético ao cadáver entregue para o velório. Sempre se fala sobre dano estético, né, ao vivo. E aí nós temos o dano estético, nós temos o dano aplicado sobre as consequências desse fato. Então, dano moral, dano material, lucros cessantes, mas o dano estético ele passou a ser debatido aí nos últimos anos com maior intensidade. Para isso, né, agora vamos falar então do dano estético ao cadáver entregue para velório. Ou seja, o que é que nós temos que compreender sobre essa situação? O fato de que nós estamos diante de uma relação consumerista, ou seja, o defeito dos serviços funerários que provoca então um dano estético ao cadáver e, consequentemente, um aviltamento da sua memória no rito do velório. Então, percebam que a imagem do cadáver no seu velório pode gerar um dano, logicamente, ali sobre a imagem deste indivíduo já sem vida, que vai refletir sobre todos os seus familiares. Essa é a grande questão. Aqui não se debate o direito do cadáver, mas se debate a falha na prestação do serviço funerário, que refletirá sobre a imagem do cadáver um dano aos familiares. E isso gera o quê? Um dano à imagem do próprio, à história da própria pessoa que está ali sendo velada. Então, existe um direito exposto ao velório, né, de maneira digna, com a garantia da sua boa apresentação estética e como nesse antigo ritual de despedida. Então, é imprescindível que o cadáver apresente no seu rito fúnebre ali do velório uma boa aparência. Para quê? Para que aqueles comentários, muitas vezes jocosos, muitas vezes maldosos, não sejam realizados sobre a personalidade do cadáver, né? Então, esse é um aspecto bastante importante. E quanto a este tema, nem mesmo a morte e todas as suas consequências escapam ao crivo do direito. Então, deste modo, é importante nós sermos sensíveis neste momento a lidar com o conjunto aqui, né, de situações que ocorrem e merecem o cuidado do direito, que lidam, logicamente, com esse fenômeno jurídico da morte. Sobre essa situação ainda, nós temos que compreender que o cuidado estético que os fornecedores de produtos de serviços funerários devem, então, despender, né, ao cadáver apresentado para o ritual de despedida, o velório. E dessa forma, então, deve-se apresentar a tese de que o cadáver, enquanto representação física do finado, é destinatário de direitos da personalidade, devendo ser condignamente acondicionado na urna funerária para a sua derradeira apresentação pública. Então percebam, para muitas pessoas, o ato do velório é a última lembrança que vai ter sobre a vista física do ente querido falecido. Então percebam quanto é importante aquele momento, o quanto é importante aquele momento de dor, de despedida, né? E que ela seja feita, logicamente, de uma forma compatível à preservação, ao respeito ao falecido. Então, esse é um fato bastante importante, por isso aqui eu vou frisar novamente. Existe a tese de que o cadáver, enquanto representação física do finado, tem o direito e carrega consigo a personalidade, devendo ser condignamente acondicionado numa urna funerária para sua derradeira apresentação pública. Porque dali para diante, ninguém mais verá aquela pessoa. Guardará na lembrança a sua história, a sua vida. A última apresentação pública do indivíduo é lá no seu funeral. Então, alguns questionamentos partem a partir desta premissa, ou seja, qual é a medida possível e como nós devemos sustentar o direito da preservação estética do cadáver em seu velório? E quais as consequências da violação desse direito? Então, são vários aspectos aqui que nós vamos abordando para tratar desse aspecto prático, então, do direito funerário. Para essa situação, nós temos que lembrar que o velório é um antigo rito de despedida e cada religião, cada crença
Cada doutrina tem uma forma diferente de compreender, de interpretar essa despedida. Então, esse é um aspecto bastante importante sobre essa situação, né? Sendo o fato, então, de que o velório diz respeito a um ritual fúnebre, muito praticado entre povos de todas as regiões do planeta, né? Nós temos aqui que fazer uma manifestação, ou seja, a literatura secular ou sacra é bastante pródiga em registrar ali peculiaridades dos antigos rituais de despedida. Após cuidadosa investigação, destaca o Hertz, que é um grande autor também sobre esse fato, de que a morte diz respeito a um significativo evento social, inaugurando então um processo cerimonial representativo de homenagens ao finado. E deste modo, o velório apresenta-se como um rito de passagem para os vivos, que coletivamente agasalham o luto em atos de celebração da vida, por meio do reconhecimento da sua finitude. E com essa situação, então, nós temos que compreender que é um ato único. Ele não se reitera, né, do luto, um espaço para sofrimento e angústia, pois o velório há pranto e muitas vezes desesperança. Então, é importante naquele momento, naquela situação apresentada ali pelo cadáver, que ele gere também para os seus descendentes, para os seus entes queridos, né, uma harmonia, né, um semblante de pacificação, né, de acalento e não de sofrimento. Vocês imaginam um corpo sendo exposto com uma feição de sofrimento? É diferente com um corpo que é exposto ao seu velório, né, com uma feição de paz, de plenitude. E isso, então, é o aspecto da qual nós estamos aqui também debatendo, né? No Brasil, o rito de despedida ele é elementar, denominado de velório, e ocorre em locais públicos. Lá nesses locais públicos, o corpo então ele é acomodado numa urna funerária, popularmente chamada de caixão, com os braços cruzados, né? Parentes e amigos ali se reúnem para aquele momento de passagem, em momento anterior ao sepultamento ou à cremação. A depender das condições econômicas do morto e da sua família, esse rito fúnebre é acompanhado de um buffet. E ao lado do caixão, ornamentos como flores, né? Nós temos também o acondicionamento de cadeiras para que os parentes possam ali mais próximos se sentarem e receberem os cumprimentos de todos. O ritual do velório costuma durar no máximo ali 12 horas. Lembrando que existem diferenças, divergências entre regiões, entre culturas sobre esse aspecto também. Ainda na realidade nacional, a visão do caixão, os parentes e aqueles que estão ali presentes no velório, né, eles permanecem cabisbaixos, trocando palavras monossílabas de consolo mútuo, né? Não é muito comum que se levantem discursos em homenagens ao morto, como ocorre em outras culturas. Mas é importante que aqueles que desejem fazer a sua última homenagem, a sua despedida, assim possam fazer. Como eu disse no início, nós estamos tratando aqui de um direito acobertado, protegido pelo direito do consumidor. Nós temos então lá no artigo 2º do CDC que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto como destinatário final. Então, essas são questões aí muito pertinentes, questões bastante importantes para que nós possamos verificar o fato de que aquela cerimônia, aquela prestação de serviço funerário está também protegida ali pela sua qualidade nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Sobre aqui a questão do dano estético ao cadáver como defeito de prestação do serviço funerário, nós temos que compreender também que para o direito com a morte, tudo o que se refere à pessoa acaba. Ou seja, nós temos ali para o direito, com o evento morte, nós temos a extinção da personalidade do indivíduo. Então, esse é um fato também bastante aí importante, né? Outra análise que nós devamos aqui fazer é o fato de que o dano estético nos serviços funerários, como um direito de serviço, e a possibilidade jurídica da sua reparação. Então, como é que ocorreria a reparação do dano, por exemplo, ali na falha da prestação do serviço funerário, ou seja, da preparação do corpo para a exposição desse corpo ao seu velório?
Então, o direito que o cadáver tem de ser devidamente acondicionado para o velório, né, está presente na legislação infraconstitucional antes mesmo de 2002, do Código Civil de 2002, onde lá então a lei 9.434 de 97, no seu artigo 8º já dizia, né, em que o cadáver deverá ser condignamente recomposto para entregue em seguida aos parentes do morto com seus responsáveis legais para o seu sepultamento. Nós já vimos que essa lei trata do transplante de órgãos, então os órgãos são retirados, o cadáver é recomposto na sua imagem, na sua estrutura, para que seja entregue aos seus parentes para que possa ali então ser velado e sepultado. Nessa mesma medida, o artigo 12 do Código Civil abre um espaço para a atribuição do direito de personalidade dos decujos. E com muito mais força surge então o direito de o morto ser dignamente apresentado à despedida derradeira de seus familiares e amigos. Este direito é do morto, pois em tais casos está em jogo a sua imagem e a sua memória, né? Então, por esse exposto, caracteriza-se então um complexo de atos a serem analisados, ou seja, e poderá ali então gerar o dano indenizável na categoria do defeito na prestação do serviço funerário. Cadáver acondicionado no caixão com boca ou olhos abertos ou entreabertos, né? Então, são situações que podem gerar esse fato. Então, olha só, o cadáver exposto no seu funeral com a boca aberta, com os olhos abertos. Isso pode gerar situações aí situações indenizáveis. Outro aspecto aqui a ser analisado, por exemplo, com tufos de algodão expostos, né, nos orifícios superiores da cabeça do finado, também pode gerar esse dano. Cadáver vestido com flagrante desleixo, em outras indignidades assemelhantes. Não se afastando aqui o Código de Defesa do Consumidor na reparação dos danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade, então, do cadáver. Dada esta condição, a estética indigna a que o fornecedor dos serviços funerários eventualmente o tenha exposto durante o velório. E, desta forma, então, né, feita esta síntese, já que é um assunto muito extenso e ele não se esgota nessa nossa fala, nós podemos concluir, então, que o nosso sistema jurídico admite, então, a preservação ao direito à memória estética da pessoa humana. Então percebam, né? A síntese daquilo que eu disse para vocês aqui é que o nosso ordenamento jurídico garante, permite aqui a preservação do direito à memória estética da pessoa humana, garantindo assim então que o cadáver seja dignamente apresentado ao rito fúnebre do velório e, por conseguinte, a violação dos valores estéticos do cadáver abre sim espaço para a correspondente reparação de danos e a ser estabelecida pelo diálogo entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil, todos interpretados à luz da Constituição Federal. E essa, então, foi aí a nossa análise sobre o direito funerário. Um forte abraço e até, quem sabe aí, uma próxima exposição.